Saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Tá bom. Vamos abrir a palavra do Senhor, irmãos, no Evangelho de Mateus, que é um texto bem conhecido de toda a igreja. É um texto que o Senhor sempre está falando conosco. A gente já ouviu muito que o Senhor nos dá a direção da sua palavra. Isso é maravilhoso. Mateus 24, o 24:36, que fala sobre a volta do nosso Senhor Jesus, amém? Mateus 24:36, a seguir vai dizer assim: porém, naquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando dois na moenda, no moinho, será levado um e deixado o outro. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o teu Senhor. Amém? Pode tomar o seu assento. Louvado seja Deus por essa palavra. Vamos, olha que interessante. O nosso Senhor Jesus, aqui ele está fazendo uma comparação com a época, com o episódio do dilúvio, o episódio de Noé. Para a gente entender o que o Senhor quer nos ensinar através do texto de Mateus, eu preciso voltar um pouco lá na época de Noé para entender, porque ele está dizendo que assim como foi nos dias de Noé, assim também há de ser a volta do Filho de Deus. Então ele nos dá uma pista, ele nos dá uma direção. E o que é que estava acontecendo então na época de Noé? O texto lá em Gênesis capítulo 6 vai nos dizer que viu a maldade do Senhor, que a maldade do homem se multiplicava sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era má, continuamente má. Deus já estava enxergando o coração do homem faz tempo, e viu o Senhor que aquilo era maldoso. Então arrependeu o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe o coração. E disse o Senhor: destruirei de toda sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem, animal, até o réptil, até as aves do céu, porque me arrependo de ter feito o homem. Aí o verso 8 vai dizer assim: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estava todo mundo corrompido, todo mundo no lamaçal de pecado, todo mundo fazendo o que bem entendia, dando a liberdade para suas próprias vontades e desejos carnais, e com concupiscências da carne, desejo desenfreado, tudo que lhe via à mente e lhe dava prazer, assim era aquele povo na época de Noé. Mas o texto então vai dizer
que Deus achou graça em Noé. Consegue entender, irmãos, o Senhor olhando para uma multidão, e no meio da multidão, Deus olha um, e aquele um tem graça, aquele um é cheio de graça, aquele um então é engraçado. Ora, sendo ele engraçado, ele faz com que o Senhor se alegre, ele faz com que o Senhor tenha esperança. Noé, cheio de graça, consegue então tirar um sorriso do Senhor. Então Noé é o agente que vai fazer a reconciliação daqueles pecadores com o Senhor novamente, porque ele achou graça, o Senhor achou graça, mas acredito eu que a graça foi que encontrou Noé. Vamos entender assim. E Noé é um agente de reconciliação. Então Deus passa uma missão para este homem, de fazer a arca, de construir uma arca. Mas essa arca, ele, conforme na construção do templo, ele também ia pregar o juízo de Deus. Então Noé está construindo a arca. Eu serei resumido aqui nessa fala de Gênesis, para os irmãos entenderem. E Noé está lá, está construindo. E também está pregando a palavra de Deus. Porque o apóstolo Pedro vai dizer que Noé era o pregoeiro da justiça. Então, ainda assim que estivessem em pecado, entrelaçado, dando lugar às suas vontades, e Deus se arrependeu, mas Deus levanta Noé porque achou graça em Noé, e confia essa responsabilidade em Noé, de pregar a palavra de Deus, de pregar arrependimento, de pregar o juízo de Deus. Aí a gente volta lá para Mateus, para a gente entender o que o Senhor quer falar aos nossos corações. E vai dizer assim, porquanto assim como nos dias de Noé, e os dias anteriores ao dilúvio, eles comiam, eles bebiam, eles casavam e davam-se em casamento. O Senhor Jesus não está pontuando, eles adulteravam, eles cometiam homicídio, eles mentiam, eles roubavam, eles faziam toda a atrocidade. Não. O Senhor Jesus aqui em Mateus está dizendo que eles levavam a sua vida comum e normal. Tem algum problema em comer, irmãos? Não tem. Aleluia, os crentes adoram comer, irmãos. Em beber. Casamento é algo de Deus. Aleluia. E eu entendo que o pecado para Deus, para o nosso Senhor Jesus, nunca foi um problema. Pelo contrário, a gente tinha um problema, um dia era a morte, ele já venceu ela na cruz. Já venceu. Nós temos. E eu vou carregar esse corpo pecaminoso até o fim da minha vida. Eu vou ter que esmurrar o meu corpo, esmurrar as minhas vontades até o último dia. Eu vou ter que guerrear com esse corpo pecaminoso, sim. Mas olha que interessante, irmãos. Aí, Noé pregando. E por quê? Eu fico vendo assim, o povo estava naquela maldade, fazendo e dando vontade ao seu sentimento, à sua vontade. Estavam entrelaçados no pecado. E o pecado afastou o povo de Deus. O pecado tirou a sensibilidade. O pecado reduziu o amor, porque a iniquidade vai reduzir o amor aos poucos. E aquele prazer de servir e adorar um Deus já não existe mais. Então o pecado, ele tem esse propósito, sempre teve esse propósito de afastar o povo de Deus do seu Deus.
Só que aí Jesus, aqui, ele está dizendo assim, ó. Eles casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Irmãos, o problema não está no pecado. A questão é eu rejeitar a graça de Deus. Pecador todo mundo é, irmãos. A mulher adúltera, não foi falado aqui, era uma pecadora. E todos os que estavam em volta dela com aquela pedra na mão também era. O pecado em si não é a questão é eu rejeitar a graça de Deus, como eles rejeitaram o juízo de Deus. E a fala de Noé, que estava ali há mais de 100 anos pregando, entrava para um ouvido e saía para o outro, entrava no ouvido e saía para o outro. Até o ponto de repente achar que Noé era louco. Mas no meio de todo mundo, o único que tinha sensibilidade no momento era ele. De ouvir a voz do Senhor e transmitir a voz do Senhor, porque nós, irmãos, somos a espécie de um condutor. Eu recebo e transmito, só isso. Eu sou o transmissor, eu sou o condutor da graça, irmãos. Eu não sou o portador, mas eu sou o condutor. Eu recebi a graça também eu anuncio. E o texto vai nos dizer, então, que eles não perceberam. O que aconteceu? Eles não perceberam. O que leva uma pessoa a não perceber algo? Eu já dei esse exemplo um dia aqui, que eu posso estar aqui focado em alguma coisa, pode entrar alguém ali, mexer no som, mexer no teclado e sair. E alguém vai falar, pastor William, você estava na igreja, o cara entrou, mexeu, saiu, você não viu? Não vi. Por quê? Porque eu estava distraído. E se tem uma arma que o inimigo tem usado nos últimos dias da igreja, é a distração. Nós estamos na época que existe aplicativo para tudo que você quiser. Existe condição para você passar o dia inteiro ocupado sem buscar a presença do Senhor. Ora para pensar, irmãos. Você está na sua casa fazendo alguma coisa, de repente você não tem mais nada para fazer. Note isso. E de repente você decide tirar um tempo com Deus. E quando você vai para a oração, preste muita atenção, que quando você dobra o seu joelho, se você não guerrear, vem tanta coisa para fazer você levantar da oração, irmãos, que é uma batalha espiritual. Eu estou quieto, estou tranquilo, não acontece nada, mas é só dobrar o joelho que começa, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer tal coisa, tem que fazer tal coisa, tem que mandar uma mensagem, fazer isso. Não tem nada, pois é uma batalha espiritual. Aleluia, louvado seja Deus. O irmão trouxe para nós, o irmão Diácono Júnior, que nós somos um povo que temos uma promessa de avançar. Nos foi dado uma carreira, uma proposta de uma carreira. Nós temos um alvo que é o nosso Senhor Jesus. Aconteça o que aconteceu, eu não posso me afastar do Senhor Jesus por nada. A irmã trouxe sobre Romanos 5, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Só que muitas vezes eu estou despercebido na minha caminhada e não me dou conta que eu estou colocando o meu foco em outras coisas, sendo que o nosso foco é a palavra, é a caminhada, é eu ser um condutor da graça, estar cheio da graça e também transmitir ela, estar atentos aos sinais que estão gritantes, mas parece que não está acontecendo nada. Essa que é a realidade. Está tudo bem tranquilo, sendo que na verdade não está. Sendo que na verdade nós somos a igreja do arrebatamento e estamos vivendo os últimos dias da igreja.
Nós estamos numa situação, irmãos, que hoje estamos reunidos aqui, mas de repente não vamos estar mais. Hoje nós temos a liberdade de cultuar a Deus com as portas abertas e o microfone ligado. Amanhã depois a gente não sabe. E eu queria que os irmãos entendessem que se nós precisamos avançar. Lembra quando o povo está lá no Egito e Deus dá uma ordem? Deus fala para Moisés que é para Moisés dar um recado para Faraó, que é para Faraó deixar o povo ir. Capítulo 5 de Êxodo. E depois, capítulo 5 de Êxodo diz assim, e depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixa ir o meu povo para que me celebre em uma festa no deserto. Deixe ir o meu povo para que eles celebrem uma festa para mim no deserto. Deus estava chamando aquele povo porque havia naquele momento uma transição, uma movimentação aonde o povo precisava caminhar, prosseguir avante. Mas aí o que vai acontecer? Qual é a astuta cilada de Faraó, que na tipologia bíblica é o nosso adversário? Ele vai dizer assim, e eu lhes imporeis a conta dos tijolos, para que fizeram ontem e anteontem, nada diminuireis. Ou seja, vocês vão produzir o que vocês já produzem hoje e talvez um pouco mais. Porque eles estão ociosos por isso. Clamam dizendo, vamos sacrifiquemos ao nosso Deus. O povo queria avançar. O povo queria adorar a Deus no deserto. Faraó faz o quê? Agrave o serviço sobre este homens. Vamos dobrar a carga de serviço em cima desses homens, para que se ocupem nele e não confiem em palavras de mentira. Irmãos, se eu não me atentar e trazer isso aqui para os dias de hoje, se eu não me atentar, eu estou morrendo de trabalhar, eu estou morrendo de ocupação, e não estou achando tempo para adorar a Deus no deserto. Essa é a artimanha que o inimigo usa. Por quê? Porque havia uma ordenança da Deus para que o povo continuasse caminhando. E se a gente não vigiar, não abrir o olho, não puxar o freio de mão, irmãos, se eu não guerrear as vontades da minha carne, dobrar o meu joelho, buscar a Deus, adorar a Deus em casa, porque a gente vem na igreja, a gente adora, a gente celebra, a gente louva, a gente prega, a gente ouve, mas em casa é uma outra história, irmãos. Em casa o pastor não está me vendo, dentro da sua casa não tem ninguém te monitorando, mas é lá dentro da sua casa que Deus reconhece o verdadeiro adorador, que adora em espírito e em verdade. E se eu não puxar o freio de mão, bruscamente, as coisas cotidianas da vida, elas vão ocupar o lugar do Senhor na minha vida. E aí a gente volta para Mateus para entender que o Noé entrou na arca, eles não perceberam, ele estava despercebido, porque ele estava muito ocupado com sua vida cotidiana e esqueceram do Senhor seu Deus. Eu caio em contradição. Alguém trouxe aqui que Deus é fiel, que Deus não nos abandona, mas as coisas cotidianas faz com que nós perdemos a sensibilidade com Deus. E se tem uma coisa, irmãos, que nós não podemos perder, a sensibilidade espiritual. Aleluia. Eu estava lendo um texto faz uns dias, mas eu guardei esse texto. Esse texto está no livro de Atos dos Apóstolos,
Capítulo 20, todo mundo conhece a história de um jovem chamado Eutico. Eutico está num culto, lá no terceiro andar. Quem está pregando é Paulo. Eu não sei se era exortação, eu não sei se era revelação, o apóstolo estava passando no momento. Diz o texto que já chegava perto da meia-noite e Paulo continuava pregando. E olha que interessante, irmãos. Lucas, ele faz questão de mencionar que havia muitas luzes dentro do cenáculo. Igual aqui, ó. Paulo está pregando. E Eutico está sentado na janela. Eutico começa então a cochilar. Eutico cai no sono. E Eutico vai parar lá embaixo. Caiu. Eutico morreu, irmãos. Mas Eutico não estava no culto. Eutico estava no culto. Segura um pouquinho aqui. Quanto de nós, muitas vezes, não estamos no culto, mas a minha cabeça está lá fora. Eu não consigo me conectar mais com o Senhor, porque os afazeres cotidianos me jogam para fora do culto. E olha que interessante que Eutico, ele vai cair do lado de fora, ele não cai para dentro, ele caiu para o lado de fora. Mas estava pregando a palavra, estava dentro do culto, levantava as mãos de vez em quando, levantava. Só que a Bíblia nos ensina a ser firmes e constantes, sempre abundantes. Eu não adianta ser firme só aqui na igreja na hora do culto. Precisa haver uma constância, irmãos. Precisa haver uma atenção. A atenção tem que ser redobrada. Eu torno a dizer para os irmãos, nós somos a igreja do arrebatamento, nós somos os últimos, a geração. Não existe mais tempo, não existe mais espaço para me continuar brincando de ser crente. Ou eu busco a sensibilidade do Espírito Santo, ou eu vou ficar cego espiritualmente, aonde os sinais estão acontecendo, eles são gritantes, e eu não vou perceber, assim como lá atrás eles não perceberam que Noé entrou na arca. Talvez eu não perceba, eu já perdi a percepção dos sinais. E pior ainda, a gente está numa época que as pessoas gostam um pouco dessa janela. Algumas casas têm de 40 polegadas na parede, uma janela boa, só que tem que tomar cuidado com essa janela. Tem janela de 50 polegadas, até de 70 tem, pastor, grandão. São as janelas. Esse vitrô, se eu olhar todos os dias ali, vai estar do mesmo jeito. Agora essa janelona digital, ali tem de tudo, irmãos. Essa janela digital, se eu não tomar cuidado com ela, eu passo a não perceber mais as coisas. E tem outra janelinha pequena, assim, quadradinha. Essa janela te dá o mundo na palma das mãos. Só que, observe comigo, irmãos, ao mesmo tempo que essa janelinha digital, ela toma o tempo, que toma, irmãos, toma, você sabe que toma, todo mundo tem. O que o Senhor quer que nos atentemos é um pouco mais para a presença dEle, para a leitura da palavra. Vai lendo. Ele não deixou hora, não deixou data marcada, mas Ele deixou sinais. E essa janelinha, irmãos, por mais que soe negativo, ela tem um positivo. Se a gente for parar para pensar, pessoas estão sendo alcançadas através do Evangelho, através de uma palavra pregada. Está sendo levado o Evangelho, está sendo falado sobre o juízo de Deus, está sendo falado sobre as coisas dos últimos tempos, dos últimos acontecimentos. Sim, está.
Só que eu também tenho a responsabilidade de falar do juízo de Deus e da graça do Senhor Jesus. Jesus nunca teve problema com pecado, irmãos. Você lembra quando ele se encontra com um homem que havia 38 anos, que ele estava à beira do tanque chamado Betesda? Jesus curou aquele homem. E o final do texto vai dizer que Jesus se encontrou com aquele homem lá dentro do templo. E Jesus pede e fala para ele assim, vai e não peques mais, para que não te suceda algo pior. Ele abaixou ao lado da mulher adúltera, ele curou, ele libertou, ele ressuscitou, porque ele veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. E nós, como Noé, somos esse agente de reconciliação. Eu vou tomar a palavra que a irmã trouxe, eu vou para o céu e vocês que se lasquem. Não, eu tenho a responsabilidade de construir a minha arca, mas também de pregar a palavra do Senhor. Então na oração peça a Deus, Deus me dá a oportunidade, crie situações para que eu possa falar do seu amor. Porque não sei, irmão, soa dentro de mim uma tristeza em saber que de repente alguns vão e outros vão ficar, e o que vai ficar, está ficando porque o outro não falou, porque o outro não pregou o amor, não pregou a misericórdia, não pregou a graça. Nós somos o condutor, nós recebemos e avançamos a palavra do Senhor. Aleluias. Então as janelas que eu estava, ele cochila, ele estava no culto, mas a proposta da distração é fazer com que você perca o foco, é roubar a tua esperança. Eu vou encerrar já. Sabe por que você tem que cuidar, que nós temos que cuidar da sensibilidade? Não deixar que o inimigo roube a nossa sensibilidade. Lembra que Jesus falou? Quem é que sabe o dia e a hora? Quem? Meu Pai. É Deus que sabe, irmãos. Pelo sim, pelo não. Sabe o que vai te garantir? É ficar perto do Pai. Só que a distração quer nos afastar da presença de Deus, Leandro. Eu preciso estar perto daquele que sabe o dia e a hora. Ele vai revelar o dia e a hora? Não vai, mas os sinais estão aí. Só que se eu estiver focado 100% nas coisas terrenas, eu não vou conseguir enxergar os sinais espirituais que antecedem a volta do Senhor Jesus. Não tem outro, irmãos. É estar percebidos. É os últimos dias. Eles não perceberam, mas eu creio que a igreja do Senhor estará atenta com os sinais. Que Deus vos abençoe em nome do Senhor Jesus.